Olá, estamos aqui novamente para um encontro, Olá. né, do podcast Conexão Líder. Só que hoje a gente tem um convidado, que depois você fala um pouquinho mais sobre ele. Mas, de qualquer maneira, hoje nós trouxemos o vinho. Sim. E eu acho que a gente tem que começar brindando. Então, que o nosso podcast seja maravilhoso e que ajude muitas pessoas. Um brinde. Prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é ter você aqui. Prazer todo nosso. Delânia, vamos apresentar aqui o nosso convidado? Parabéns. Vamos. Eu apresento formalmente ou eu posso fazer uma pergunta? Ixi, Maria. Eu já sei a pergunta que ela vai fazer. Porque nos Faz o bastidores. seguinte. Eu sei. Mas acho Será melhor que é primeiro aquela você que ela fez apresenta. aqui? Pois não é a mesma. É melhor você apresentar um pouco para o pessoal saber quem é, né? Porque senão... E aí depois você faz essa pergunta Seja que não quer calar. bem-vindo, Daniel Demétrio. Um prazer enorme te receber aqui com a gente. Até mesmo porque a sua história, ela por si só, se lendo, ela já é inspiradora, eu imagino, ouvindo a tua história. Né? Então, gente, o Daniel é sócio fundador do grupo M7 Soluções Financeiras, está à frente da área comercial, é head da empresa nessa área, e Relações Institucionais da M7 Investimentos, que é uma empresa, né, de assessoria vinculada à XP. Isso. Tá? Formou-se em economia pela Universidade Federal do Ceará, né, tem especialização em gestão e marketing pela University of Tennessee. Então, uma pessoa extremamente qualificada, MBA em gestão financeira, pela FGV. Então, com certeza, teremos muito que conversar. E uma coisa que me chamou muita atenção, vencedor do Prêmio Educação Financeira Transforma. Nós estávamos, inclusive, conversando sobre isso, né? Do Instituto XP. Ele vai falar sobre isso também, né? Ganhou esse ano o prêmio, em 2023. E tem outros prêmios que eu sei que você... ganhou aí em 2023, que é o top 3, né, na Expert XP 2023. Então, ficou lá no top 3 como um dos melhores assessores nessa área de investimentos. Aí vem a pergunta de $1 milhão depois. E Já sei qual é, Cláudia. E a sua empresa... Captei. E a M7 ficou em 11º lugar, não é, Daniel? Então, parabéns, é uma honra tê-lo aqui conosco. Eu estou vendo aqui que você tem vários projetos que buscam disseminar a educação financeira no Nordeste, impactou mais de 300 mil pessoas. Esse ano foi ano passado, 2022. Daniel, em 2022. E ainda é âncora, tu tens tempo, Daniel, âncora e apresentador do programa Inovação e Negócios, na Jangadeiro, na TV Jangadeiro, e na Band News. Não é isso? Band News FM. Então, seja bem-vindo, Daniel. E, assim, a minha primeira pergunta para você... Aliás, a pergunta de $1 milhão eu faço? Será que ela já vai começar com essa, Cláudia? Faz, porque você... mas ela perguntou ali, né? Na lata logo. Direto. Na lata logo. Seria uma brincadeira, né? Porque eu estou pensando Sério, né? Uma seriamente em brincadeira como séria. enriquecer até dezembro desse ano. E você é o homem Tem dos tempo ainda, investimentos. então, tem tempo. Mas não, Daniel, assim, o que é que eu percebi no teu currículo? Eu vejo como o nosso bate-papo aqui no Conexão Líder é sobre liderança, e liderança tem vários vieses, né? Tem a liderança de si mesmo, tem a liderança 360 graus, tem vários vieses. Eu gosto muito de iniciar por aquilo que realmente dá sentido a tudo isso, né? Então, lendo o teu currículo, eu fiquei pensando, por que o Daniel faz o que ele faz? É a questão do propósito. Né? Porque nas linhas do teu currículo tem tanta paixão, né? Esse prêmio de educação financeira traz isso. Então, minha primeira pergunta é saber por que você faz o que você faz. Qual é o seu propósito, Daniel? Eita, Delânia, primeiramente, muito obrigado pelas suas palavras aí tão gentis e atenciosas em relação a mim, a M7. Cláudia, é um prazer enorme estar aqui com você também. Prazer é todo nosso. Parabenizo também por essa iniciativa, né, do Conexão Líder, que é essa oferta de conteúdo tá, tão qualitativa, né, para todos nós. Muito, assim, parabéns mesmo do coração. Prazer estar aqui. Delânia, assim, eu tenho muito cuidado quando a gente fala de propósito, sabe? Porque a gente tem que colocar, na minha visão, eu acho que a gente tem que colocar de uma forma que as pessoas não se sintam pressionadas em ter o seu propósito. Sim. Né? Então, qual é o meu propósito? Ah, meu Deus, eu não tenho. Eu vim descobrir o meu propósito em 2019, na pandemia. Né? Com quase perto de 50 anos já. Né? Eu não tinha propósito.
Tá? E aí a pandemia, em março de 2020, abril ali, eu comecei a ver aquelas informações desencontradas, fake news, todo mundo em casa trancafiado, impedidos de ir e vir, né? Depressivo, sem saber o que ia acontecer. Sim. E todo mundo ia buscar informações. E a qualidade das informações, muita coisa. Muito a desejar, muito né? a desejar, muita informação desencontrada, fake news. E aquilo me tocou de uma forma muito forte, assim, muito forte. Eu tenho um líder inspirador para mim, que é o Guilherme Benchimol, o fundador da XP. O Guilherme é um líder inspirador para mim. E o Guilherme sempre incentivando essa reinvenção profissional, essa história de oferta de conteúdo. A XP, que começou com esses podcasts na época, né? E aí eu comecei a fazer entrevistas com os meus clientes só para o ecossistema da M7. Eram as lives, né? Na época. Isso, Perdão, podcast não, eram as lives. Sim. E eu via que o impacto era muito bom. Então, a gente trouxe gestor de recurso, a gente trouxe políticos, né? Gente de todos os setores para a gente explicar para as pessoas o que estava acontecendo. E aí eu descobri o meu propósito. Não através de mim. Não acho que eu tenho muito a passar para ninguém, não. Mas através do meu convidado, Cláudia, eu me coloco como meio, né? Como facilitador de ofertar informação de qualidade, conteúdo de qualidade através do meu convidado. Eu estudo muito pauta, eu sou muito exigente com o convidado e através dele eu busco levar informação de qualidade, né? E acessível para todo mundo. E aí, nessa hora, eu descobri o meu propósito, a minha paixão, que é educação financeira. Né? E para não me alongar muito nessa tese, eu acho que todos nós, como entes econômicos, né, pessoas físicas, empresas, a gente não deve olhar só para o nosso umbigo. Sim. A gente precisa, Delânia, agregar algo à sociedade a qual estamos inseridos. Perfeito, Daniel. Acabou, não tem mais essa, assim. É o nosso pensamento também. Né? Eu sei disso, por isso a minha alegria em estar aqui, Cláudia, e as palavras iniciais, né, sobre vocês todas. Então eu comecei com essa paixão, eu me descobri e com muita alegria e humildade a gente foi reconhecido. O projeto da M7, o M7 Educa, é um projeto que através da nossa plataforma de tecnologia a gente leva a educação financeira para uma base de pessoas físicas lá, da nossa operação de empréstimo consignado. Tem uma base de pessoas físicas lá de 130 mil pessoas. E aí, independentemente se essas pessoas acessam ou não o crédito, a gente oferta a educação financeira gratuita. Há quanto tempo já tem esse? Esse projeto M7 tem uns 2 anos e meio. É recente. Tá. E é muito legal, Cláudia. Tem educação financeira básica, consumo por impulso, orçamento básico. Enfim, é muito legal a forma como... porque quando você fala em educação financeira, você pensa logo em produto, né? CDB, RDB, renda fixa, ação, renda variável, nada a ver. Tá. Nada a ver. Educação financeira é a forma que a pessoa se relaciona com o seu dinheiro. Com o seu dinheiro. É psicologia, né? Perfeito. Então, a gente se descobriu nisso e é um prazer muito grande colocar o propósito dentro da nossa operação. Mas deixando muito claro que as pessoas, é um pensamento meu, não tem que ter a pressão. Qual é o meu propósito? Por que eu faço o que eu faço? Isso. Calma, você tem o seu propósito, com certeza. Você vai ver na hora que tiver que ver. Você vai descobrir isso na hora que tiver que descobrir. Né? Talvez com a ajuda de empresas incríveis como a CMGB, nas mentorias incríveis que vocês fazem, no apoio a empresários, à empresa que vocês fazem. Então, assim, em algum momento da vida de cada um de nós, a gente vai descobrir qual é o nosso propósito. E aí a gente foi premiado pelo Instituto XP, que é o braço de ações sociais da XP, lá no Instituto Tomi Otaki, em São Paulo, em março, como projeto vencedor, né? Na categoria Ecossistema XP. Né? Então, eu fiquei muito feliz com isso. Eu fui lá, mas eu preciso exaltar o trabalho em equipe. Né? Esse negócio de prêmio individual
Não existe prêmio individual. Tá? Eu ia até te perguntar, Eu você que está à frente exalto o do trabalho em projeto, equipe. não é isso? Eu nem estou mais tão à frente do Mas projeto você hoje. quem começou. Eu acho que eu fui, Cláudia, a pessoa da M7 que inspirou Tá, a criação do projeto. certo. Quem começou o projeto não foi nem eu, né? Tá certo? Foi o nosso CEO, que é o Nizabro Fujita, tá certo? Junto com o time lá, com o Igor, com o Gonzalo, que é o nosso CFO. O projeto não foi nem eu que iniciei, mas eu acho que eu servi como inspiração para isso. Ótimo. A minha paixão e a atuação com a educação financeira, eu acho que meio que inspirou e motivou aos meus sócios, aos meus amigos, meus irmãos, a criar um projeto de educação financeira dentro da empresa. Por isso que eu exalto sempre o trabalho coletivo. Né? E eu concordo com você. Né? A gente não faz nada sozinho, né? Concordo muito. Inclusive, falamos, Daniel, no primeiro episódio, sobre liderança 360, que é justamente sobre isso. Não necessariamente você precisa estar no centro, mas você consegue exercer essa influência, né? E as pessoas que estão ali com você, elas conseguem tocar aquilo que as tocaram. Então, assim, eu acho que você vendeu essa ideia de uma maneira muito genuína, porque era algo que você acreditava, e eu acredito que foi isso que fez com que sua equipe levasse adiante, digamos assim. Eu ia fazer a mesma pergunta que Cláudia fez para você, se era você que era o patrocinador do projeto. Ele foi o mentor, né? Pois Isso. é porque é o seguinte, Cláudia, o projeto M7 Educa é como se ele tivesse duas verticais. É um projeto amplo de disseminação de educação financeira. Tá? Então, como é que esse projeto funciona, mais ou menos? Ele tem uma situação que é essa que eu falei, a gente se deparou que a gente tinha uma base de pessoas físicas muito grande lá dentro. Né? A gente tem uma mesa de tecnologia robusta lá, muito legal. Poxa, aí talvez com inspiração minha, mais uma ideia dos sócios, vamos criar alguma coisa para botar o nosso propósito dentro da nossa operação. Então, a gente oferta a educação financeira gratuitamente. Por que foram 300 mil pessoas? Porque a base é umas 130, 140 mil pessoas, mas você tem um cônjuge ali, a esposa, tem um marido, tem um filho. Então, a gente vê os acessos e deu quase 300 mil no ano passado. Né? Esse ano deve ser até mais, porque cresceu a base. Né? E aí, antes de entrar no outro lado do M7 Educa, eu preciso ter cuidado, que eu sou muito genuíno. Mas é assim, a gente não vê o mercado financeiro ofertando educação financeira. Não vê mesmo. É verdade, não vê. Eu vejo sempre, eu vejo os grandes bancos preocupados em endividar as pessoas e não em cuidar delas. Isso é verdade, concordo. Tá? Então, assim, eu não vejo os bancões, o mercado financeiro tradicional ofertando isso. Isso nos inquieta profundamente, porque essa questão de educação financeira é muito forte. Dados reais do Instituto XP demonstram que, não sei o que estou dizendo, são dados reais, menos de 3% da população brasileira sabe o que são juros compostos. 93% da população brasileira declara que tem ansiedade em relação à lida com o dinheiro. 89% das famílias brasileiras estão com nível de endividamento inadequado, alto. Isso. Porque a dívida não é ruim. A dívida em um certo tamanho, tanto para a empresa como para a pessoa física, é algo que faz sentido, rola a economia. Mas é aquela dívida onde a curva começa, é aquela dívida que é inadequada. Né? Então, você imagina, tem outros dados, aí você imagina violência doméstica, ansiedade dentro de casa, depressão. Né? Isso impacta a vida das pessoas. Não é produto, não é renda fixa, ações, derivativo, bolsa. No final das contas, você vai ter que botar o seu dinheirinho ali em algum lugar. Ok, mas isso não tem valor para mim. Isso é fácil, é um commodity.
O que tem valor para mim é a pessoa ser educada financeiramente. Que os grandes bancos, eu não vejo ações dos grandes bancos nem o governo para educação faz isso. financeira. Nem o governo. Só para complementar o que você está colocando, eu estava ouvindo um depoimento de um deputado, não precisa citar nomes aqui, né? E ele estava falando exatamente isso. Se a gente quer levar o Brasil realmente para o futuro, né, um país forte, com pessoas fortes, a gente tem que pensar muito mais na questão da educação, e entre a educação financeira, e na questão da saúde. Quando a gente fala na questão da economia, fica todo mundo olhando a economia do país, né? Vendo o preço da banana, o preço da laranja, do arroz, do feijão, e esquece que hoje nós temos um percentual altíssimo de crianças que não sabem interpretar um texto, que não sabem entender uma questão que se faz e que é extremamente simples. Por quê? Porque não existe esse foco na educação. Não é só na educação financeira, mas eu acredito que a educação financeira seja um dos pontos vitais. O Brasil é pobre? Por quê? Porque talvez até nem tenha essa educação financeira, e eu canso de falar isso dentro dos nossos projetos, o pessoal da CMGB sabe disso, eu canso de falar que as pessoas têm que aprender a guardar o seu dinheiro para o futuro. Como é que se faz isso? Tendo uma educação financeira. Cláudia, eu concordo com você em gênero, número e grau, mas eu acho que as pessoas cobram muito do governo e temos que cobrar mesmo, né? Eu acho que a gente, no nosso país hoje, a gente tem uma cultura de idolatrar político. Né? As pessoas não temos. As pessoas, definitivamente. Hoje, de um modo geral, eu sei. as pessoas têm uma cultura de idolatrar político. Então, ainda mais hoje que a situação está tão polarizada. E de depositar, né? Uma expectativa muito surreal. E aqui não vem nada, Delane, pelo amor de Deus, de viés político, não, ideológico, claro, não tem nada disso. Mas as pessoas, de um modo geral, hoje, elas idolatram político. E a gente tem que respeitar, certo? Sim. E sugerir e tentar colaborar. Mas eu acho que a gente tem, como setor privado, que fazer a nossa parte. Então, a gente tem que cobrar, né? Mas eu acho que o setor financeiro, sabe, Cláudio, devia dar o exemplo. Tá certo? Claro que a gente tem que cobrar educação, saúde, saneamento, é uma entrega básica para o governo, é uma obrigação constitucional, inclusive, né? Ok, mas eu acho que o setor financeiro tradicional devia dar o exemplo. Sim. E eu não vejo essa turma preocupada em cuidar das pessoas, e sim endividá-las. Isso é comum. Aí vem, Daniel, essa brincadeira que eu fiz ao iniciar o podcast. Na verdade, foi proposital. Porque quando eu perguntei assim, como ficar rica até dezembro de 2023? Nós estamos vivendo em um mundo muito imediatista, onde as pessoas vendem essas receitas de bolo com muita facilidade. Isso faz com que as pessoas fiquem ansiosas e achem que tudo é muito simples. E fácil. Então, quando você trouxe essa questão, a preocupação com a educação, de cuidar com as pessoas, aí eu fico pensando, o teu estilo, né, os teus valores, aquilo que você acredita, emana para a tua empresa. Então, certamente, influencia a cultura da M7. Né? E fiquei pensando como as pessoas estavam se sentindo dentro da empresa. Né? Hoje, atendemos muitas pessoas que têm ainda essa visão do imediatismo, ou têm muito essa visão de atribuir ao outro a responsabilidade pela vida delas. Né? E eu vejo que você é um líder consciente. Tu acredita que está conseguindo passar essa mensagem para os teus liderados da maneira... Delânia, eu acho que sim. Eu não acho não, sabe, Cláudia? Eu tenho certeza que ninguém vai ficar rico no mercado financeiro. Aí, já respondeu para você. Pronto, respondeu. Mas não me decepcionou. Não, ela já tinha consciência porque disso. Você é muito, assim, eu sou muito consciente, pé no chão. Claro que você tem aí, né, investidores profissionais, certamente, né? Pessoas que têm uma estrutura de gestão do seu próprio dinheiro, uma estrutura muito profissional. Sim. Aquele cara que fica ali sentado 24 horas, né? No computador, o negócio dele é esse, é tradar, né? Sim. É como o mercado fala, é o game, né? O cara gosta do game e tal. Isso. Mas uma característica típica da nossa população não é essa. Então, eu acho que a gente pode prosperar. E aí, quando eu falo prosperar e ficar rico, eu não estou falando só em ganhar dinheiro.
quero deixar isso muito claro, que às Não, vezes a gente isso fala tá que claro. esquece. Exato. Prosperar, que eu digo, é o seguinte, é você ter uma vida equilibrada. Sim. Que você tenha uma poupança adequada para, como diz os americanos, períodos de chuva. De chuva, Né? Exato. Para que você possa, muita educação financeira isso, atingir os seus sonhos, que é uma casa, que é um carro, que é uma escola no exterior para um filho. Você tem os seus sonhos. E a educação financeira e um bom planejamento permite isso. Tá? Então, quando eu falo em prosperar, em ficar rico é modo de dizer, é brincadeira, né? Mas é ficar rico como pessoa, né? Então, eu acho que a gente prospera trabalhando. Bem, Trabalhando. Eu acho que a gente fica assim, trabalhando. Sim. O mercado financeiro é para a gente manter o nosso dinheiro com o poder de compra dele aceitável. Tá. certo. Porque, infelizmente, a gente tem uma inflação ainda no país, está Constante. baixa, Não, mas está controlada, mas eu tenho... nunca vivemos sem, né? Exatamente. Hoje, assim, a gente vai... Historicamente, nós já tivemos muito, vamos continuar tendo, vai ser um pouquinho mais alta, mais baixa. Sim. E eu acho que o nosso dinheirinho que a gente ganha com muito suor, o mercado financeiro serve para manter o poder de compra. De compra, isso e é verdade. até ganhos reais, porque você consegue isso é muito fácil hoje no mercado financeiro ganhos acima da inflação, sem correr risco nenhum. Então, o mercado financeiro, na minha opinião, não vai deixar ninguém rico. A não ser aqueles investidores profissionais que vivem disso. Então, eu acho que a gente prospera na vida trabalhando, Sim. com muita paixão, amando o que você faz, com muita dedicação, com muito estudo, né? E pensando numa poupança aí a longo prazo. Posso só fazer uma perguntinha rapidinho disso que ele está falando? Eu te decepcionei, não foi? Não, Mais ou menos. deixa eu te perguntar uma coisa, Daniel. Eu costumo falar nos projetos que eu faço, eu costumo sempre dizer para a pessoa o seguinte: você consegue guardar o dízimo? E aí eu falo, olha, aprenda a guardar o dízimo. Por quê? É uma maneira de você poupar. Eu estou correta ou não? Cláudia, eu gosto muito de uma palavra que é disciplina. Eu sou super. Tá certo. Eu acho que nada supera, é a cultura Bernardinho do vôlei, né? Tá. O que vale uma pessoa genial se a pessoa não se dedica, não se esforça. Eu prefiro um cara mediano, mas que tenha foco e dedicação. Consistência. Né? O ato de você poupar, Cláudia, é disciplina. Eu sei. Às vezes cortar na carne, né? Disciplina, Daniel? porque é o seguinte, quando você fala em orçamento financeiro, estruturação patrimonial, isso já dá uma agonia nas pessoas, aquela economês, né? Orçamento básico de famílias é igual, né, de uma empresa, é você pôr lá, eu ganho o meu salário, que é X. Né? Se tiver outros ganhos, ótimo. Tem algum aluguel, né? Tem algum, enfim, juros de aplicação financeira, põe lá o que você ganha por mês. Crédito. E anota lá no Excel mesmo, num pedaço de papel, o que você gasta. Escola de filho, faz um mais e menos elementar, não precisa botar tudo não, para também não ficar noiado, né? Eu vou dar ali R$10 de estacionamento e vou pôr... Calma, o ótimo é inimigo do bom, né? O bom é inimigo do ótimo, uma coisa assim, né? Então, você tem que ter mais ou menos, você tem que saber quanto você ganha e quanto você gasta. É igual uma empresa, mesma coisa. E aí, na minha opinião, você deve pegar um valor fixo por mês para guardar. Igual uma conta que você paga de energia. Já fiquei mais animada, porque eu faço isso. Tem que fazer. E outra coisa, viu, Delânia? As pessoas, vou dar um exemplo, às vezes o cara não tem nada. Aí sobra ali R$1.000, R$500 por mês. Ah, bom, é muito pouco. Eu vou gastar. Comprar um negócio. Gente, a gente precisa desmistificar uma coisa. Poupar é difícil pra caramba. Muito. O que é poupar? Vamos lá. O que é o consumo? O consumo é algo que lhe dá um prazer. Ele muitas vezes... tem gente que é viciada em consumo. Por isso que eu falei Você que tem consumos compulsivos. Sim, consumidores compulsivos. Sim. O consumo muitas vezes é uma droga. É verdade. Eu já tive paciente assim. Você tem... O consumo, por que é uma droga? Porque o consumo é algo que lhe dá um prazer imediato muito grande. Mexe com a adrenalina dele. Consumir é muito bom. Né?
E aí, o que é o poupar? O poupar é exatamente o contrário. Você abdica desse prazer momentâneo que é o consumo e, na linguagem do cearense, rebola esse prazer lá para frente em troca de uma segurança futura. É isso. Então, poupar é difícil. Não é só você que tem dificuldade de poupar, não. Poupar é um ato difícil. A satisfação de um consumo é muito grande. Então, você tem que ser disciplinado. Então, assim, sobrou ali um pouquinho por mês, bota, porque aquele pouquinho vai fazer a diferença no fim do ano. Um ano, 2 anos faz a diferença. Eu falo para eles, façam o cálculo. Se você poupar R$1.000 por mês, você tem 12 mil no fim do ano. Mais o juro. Você pode vir mais o juro. Né? E hoje o juro está muito alto, está em processo de queda hoje no país, né? Mas a gente está ainda com o juro aí de 2 dígitos. Final do ano que vem, de 2024, a perspectiva da taxa de juros Selic é tipo 9%. Ou seja, ainda é muito alta a taxa. Então, vamos colar nesse juro alto e vamos deixar... E vamos aproveitar. Né? É isso. Então. Mas, Daniel, eu estava aqui te ouvindo falar e pensando... Tinha uma palavra muito forte na minha mente. Valores, valores, valores. Você traz muito forte aquilo que você acredita. Né? Que são os nossos valores. Né? O cuidado com as pessoas, isso me tocou bastante. Olha, as instituições financeiras, aquelas tradicionais, os grandes bancos, não estão cuidando das pessoas. Não vejo. Eu fico imaginando que você cuida dos seus. Né? E aí você estava falando de uma maneira muito educativa, que eu acho que para quem nunca falou sobre isso, claro que de uma maneira... Quem não entende, te entendeu aqui, entendeu perfeitamente a tua fala. Então, essa questão da educação é importante para ti. Aí fiquei tentando caçar aqui, né, captar os valores do Daniel. Esses valores, né, como é que tu avalia que eles impactam a tua equipe? A tua equipe entende esses valores? Porque a gente sabe que o líder ele impacta realmente a equipe. Lógico que ele bebe da cultura da empresa, que com certeza a sua cultura ela deve ser uma cultura inclusiva, a cultura da sua empresa, visto que você tem foco na educação, foco no cuidado das pessoas, nesse equilíbrio, né? Na informação. Eu acho que você é uma pessoa muito preocupada. Aí você me desculpa estar dizendo eu acho, né? Porque a gente está aqui conversando de uma maneira tão bacana, mas eu acho que você é preocupado com essa questão da qualidade da informação. Né? Olha, as pessoas acham que é ele isso. Ele até já verbalizou isso, né? Então, como é que isso impacta a tua equipe? Tu achas que está conseguindo fazer com que eles entendam que estão sendo cuidados, que eles entendam que você está querendo, de uma certa forma, levar essa questão da educação, avaliando assim a tua intervenção como líder junto à tua equipe? Como é que tu avalia? Delânia, eu me sinto muito desconfortável em eventualmente falar de um posicionamento meu perante ao time, sabe? Por isso que eu te provoquei, tá? Pois é. Assim, com certeza, a gente tem muitos pontos de melhoria, né? Então, por exemplo, eu sou muito apaixonado pelo meu trabalho, eu trabalho pra caramba. Eu não chego tão cedo lá, eu chego às 8h30, 9 horas, mas eu fico até muito tarde, muito tarde. Então, assim, eu acho que eu peco em, eventualmente, estar mais próximo, que eu digo, até fisicamente. Sim. Então, assim, a gente fica... Eu tenho sempre aquela sensação, o que é que eu estou devendo, o que é que eu não fiz, né? Pela uma agenda tão maluca que é de todos nós. Sim, perfeito. Né? Mas o que eu penso sobre liderança e o que eu tento colocar no nosso dia a dia, que o nosso CEO, o Nizabro, ele faz isso brilhantemente, ele é um grande líder para mim, e para todos nós lá, quero deixar isso muito claro. Eu acho que a gente tenta exercer uma liderança servil. Perfeito. Sabe? Eu acho que o líder são umas características de um líder, né? Ele tem que ser muito humilde, porque ele tem que se abstrair dele. Sim. E ele tem que pensar no coletivo. Ele está ali para atender. Ele tem que focar nas pessoas. Quando tem essas perguntas, Ave Maria, eu até me sinto um pouco encabulado em falar disso com vocês, que são né, são competentíssimas nesse trabalho, mas aqui é um bate-papo, né? Claro. Eu acho que é muito fácil, Cláudia, você... Assim, as pessoas esperam de uma conversa como essa, eventualmente, soluções mirabolantes. Sim, verdade. A receita de bolo. A Cláudia, a Delânia da CMGB, cara, são muito boas. Eu vou assistir um podcast lá de 1 hora e vou resolver. Não vai. Porque não tem segredo. Então, assim, focar em pessoas. Podem pensar, óbvio, né? Claro que tem que focar em pessoa. É gente mesmo que está aqui, mas é difícil. Sim. Aliás, é muito fácil desfocar em pessoas.
focar em outras coisas, né? Perfeito. Não olhar para dentro. Então, eu acho que a liderança, eu gosto muito da liderança do Simon Sinek. Ele é muito bom. Eu estava em Punta, no evento da XP, um ano atrás, e é aquela história do comece pelo porquê, né? Sim. É a liderança pelo propósito, né? Então, eu gosto muito, né? Então, assim, só essa citação que eu gosto muito, mas eu acho que o líder é aquela coisa servil, né? O líder, ele deve engajar o time para que a empresa alcance as metas e os seus objetivos, né? Então, eu acho que é foco em pessoas, totalmente foco em pessoas, né? E tem uma coisa, só para terminar isso, a liderança pelo exemplo, né? Você não pode fazer uma coisa e falar outra de forma alguma, você tem que ter uma coerência entre ações, né, e comportamento. Mas eu acho que tem uma coisa muito importante, que às vezes você tem até uma liderança bacana, né, positiva, mas você não tem uma comunicação boa interna. Exato. Então eu acho que uma estrutura e é difícil pra caramba. Porque comunicação não é chegar e falar. Não. Comunicação é você engajar 90 pessoas, no nosso caso, 80 e tantas pessoas. Você colocar a sua cultura na parede, você fazer eventos internos com as pessoas, dinâmicas, entender. Feedback humilde, ali na hora, para não ficar a coisa velha, né? Feedback. Né? Então, eu acho que a liderança é muito focada em pessoas e em uma boa comunicação interna. Acho que isso é muito importante. Gostei muito quando você falou foco em pessoas, porque tem algumas lideranças que focam em si mesmas, né? Então, acaba que Delânia, o ego, a vaidade ela é um buraco. A vaidade ela é um buraco. Isso. Que só entra coisa ruim. Tá certo? Então, assim, o ego, a vaidade, destrói tudo. Isso. Destrói tudo, em todas as áreas, E todos nós somos humanos. Todos nós estamos, eventualmente, sujeitos, em algum momento, né? Estamos sujeitos, vamos parar de ego, claro, né? Isso acontece. Perfeito. Porque isso é humano, não é o Daniel, a Cláudia. Todos nós, em alguma hora... E não é a vaidade, e eu nem cito aquela vaidade de você aparecer. Às vezes é com você mesmo, sim, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que a maior característica... Eu até citei há pouco isso, mas eu não enfatizei da forma que eu prezo, que é a humildade. Isso. Né? Eu acho que é a questão do líder servil, né? O líder da humildade, tá? E a ausência de vaidade, na minha opinião, já é meio caminho andado. Com certeza. Nos trabalhos que eu faço, né, de saúde mental, eu digo que nós temos 3 vilões que acabam prejudicando a nossa saúde mental e acaba provocando uma doença mental. Sim. Ou um transtorno mental. Transtorno não, mais a doença. Que é a raiva, a inveja e a vaidade. Nossa, São 3 pontos que a gente tem sempre que observar, porque isso destrói qualquer ser humano. E ele provoca nas pessoas um desagrado, um descompromisso, pensando no líder com o liderado, que é vital para a organização. É crítico e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, pensando no que vocês estavam comentando, naquilo que você estava falando sobre ser um líder servil, eu fico pensando o seguinte: você lida com pessoas jovens. Muito jovens. Pronto. E é uma outra geração. Amo. Ó, que bom que você ama. Você vai dar todas as dicas. Você vai dar todas as dicas pra gente. Amo. Como é que você lida com essa geração nova, que ela tem uma necessidade muito grande de resultados imediatos, é o aqui e agora. Ela tem uma necessidade para daqui a 1 ano e meio, 2 anos, ela ir embora. Por quê? Porque ela quer outras coisas. Muito antes disso. Enriquecer. Né? Muito antes disso. Pronto, enriquecer. Até porque essa faz parte. A nossa cultura hoje está falando muito nessa questão do enriquecer fácil, né? Então, qualquer um entra num negócio... o problema é o fácil. Mas, assim, eu sei que você lida bem, você acabou de dizer. Como é que você lida com essa juventude?
Cláudia, que pergunta boa. Eu acho que a pergunta de $1 milhão não é a sua, como enriquecer, é essa. Eu amo os meus jovens lá. Tá. Em algum momento eles vão estar nos assistindo, eles sabem quanto que eu amo. Me rejuvenescem, tornam o ambiente da empresa mais leve, né? Eu acho que às vezes eu até tenho que ter o cuidado, que eu acho que eu mimo muito eles. Né? Às vezes recebe e-mail de mão beijada e não valoriza as coisas. Tem esse porém. Né? Mas assim, Cláudia, de um mundo geral, a galera tá muito imediatista. Né? Eu não queria falar o que eu vou falar, porque parece coisa de velho, né? Na minha época, né? Não, eu é que tenho. Eu mas, não sei que termo é esse. Na minha época era assim, né? Isso é muito chato, mas eu lembro que na minha época, para a gente assistir um programa de televisão, eu precisava esperar um dia, porque o programa era 11 horas da manhã. Né? Não tinha internet, Exato. Não tinha nada. Então, eu tinha que conter o meu desejo de consumir aquele conteúdo, tinha que me organizar, porque eu tinha que estudar também. Eu tinha que jogar futebol, eu tinha que brincar. Eu tinha que organizar a minha agenda para as 11 horas da manhã, depois de tudo feito, primeiro o trabalho, depois a diversão, né? Eu estar lá assistindo o meu desenho animado lá, o meu programa de esporte lá. Hoje não é assim. Você pega um celular desse e eu quero assistir Roda Viva com Roberto Campos em sei lá quanto. Pá. Então, eu acho que eu não sei se por causa disso, hoje é tudo muito fácil, né? E acessível. Né? Isso. Cláudia, eu gosto muito de conversa, eu gosto muito de comunicação. Né? E como eu tenho dado muita palestra, a gente tem conversado muito sobre isso, a gente faz muito evento na M7, muito evento. A gente faz evento semanalmente. Evento grande, pequeno, enfim. E aí a gente fala, sempre tem as perguntas de $1 milhão, né? E as perguntas de $1 milhão, as respostas, vai tudo para o trabalho, para a dedicação, para o pensamento de longo prazo, para a disciplina, né? Então, é difícil pra caramba. Um dia desse, falando sobre isso lá no escritório, eu comprei o livro do Bernardinho. No outro dia, eu cheguei lá com o livro do Bernardinho, dei para 2 trainees lá, que eu adoro. Né? Comprei o livro, entendeu? Lê isso aqui. Então, na verdade, Cláudia, é uma conversa. É a história da M7, que tem 27 anos, né? Algum êxito, Delânia, que a gente eventualmente tenha... Sim. Foi em cima disso, de muita determinação. Reinvenção profissional, foco no cliente. Né? Foco no cliente, é fácil desfocar no cliente. Né? Às vezes você foca em produto. A gente tem uma área de produtos lá, maravilhosa. Tá? Então, já tem isso. Então, a galera nova que gosta mais desse contato, foca no cliente. Então, Cláudia, respondendo assim... muita conversa, muita comunicação, né? Que toda conquista hoje é muito brigada. Qualquer conquista que seja, conquista profissional, conquista pessoal, tudo é muito brigado, uma nota boa do filho numa prova. Nada vem fácil. Sim. Então, tudo é com muita dedicação. E, com o passar do tempo, esses jovens estão vendo isso. Eles estão vendo isso. Então, a conversa... Os que escutam, ótimo. Aproveitam, os que né? não escutam, a vida vai ensinar. Vai ensinar. Porque na internet você só vê coisa linda, ficar rico fácil. Isso. Entendeu? E aí você vai Mas vê muita mentira também. Eu já ia perguntar para você, o nível de rotatividade lá, como é? Baixíssimo. Ótimo. Baixíssimo. Eu não tenho o dado exato, mas Sim. É baixíssimo. Assim, o nosso turnover lá é assim, baixíssimo. Assim, eu vejo as pessoas felizes, eu vejo um ambiente muito bom, né? O ideal é a gente perguntar isso para eles, né? Daniel, por isso que eu te perguntei. Mas eu vejo, eu sinto esse prêmio de educação financeira. Sim. Que a gente falou no começo. Você não tem noção, Cláudia, como isso engajou o time. Eu imagino. Porque lá nós temos 2 verticais de operação. A gente tem a vertical do investimentos, que é vinculada à XP,
E a gente tem uma vertical de crédito, que nós somos gestores de fundos de investimento que concedem crédito. Tá? Então, assim, é uma coisa só, mas tem o Chinese Wall existente, as devidas auditorias, são operações distintas, mas são operações que se comunicam. Você não tem noção como esse prêmio de educação financeira que a gente ganhou em março, lá em São Paulo, do Instituto XP, engajou a equipe. Eu acredito que sim. Porque eu ganhei, foi uma votação popular. Olha. O Instituto XP nomeou 3 pessoas no Brasil inteiro. Eu fui o único aqui do Nordeste, tá? E tinham 2 meninas competentíssimas, inclusive, que até mereciam ganhar também, lá de São Paulo, do interior de São Paulo. Acho que era uma de São Paulo e uma do interior de São Paulo. E eu. E foi aberta uma votação popular para votação e eu tive quase 20 mil votos. Nossa, que maravilha. E você precisava ver o engajamento do time. Mandando o tio votar, o pai votar, fazendo campanha, colocando em grupo. Aquilo uniu a empresa de uma forma, eu fiquei impressionado. É fantástico. Tá? Então, e a partir dali mudou. A gente deu um up na nossa cultura de educação e comemoração do prêmio. Quando eu cheguei de São Paulo, teve festa. E eu noto que a partir dali a coisa ficou mais coesa. Já que não que não fosse, já era, mas aprimorou essa coesão. Sabe? Sim, com certeza. Né? Então é muito legal porque as pessoas precisam se apoderar dessas conquistas. Isso é verdade. Sim. Né? E às vezes você fica assim, né? Eu mesmo fico encabulado de falar disso, porque prêmio individual é burro, não tem nada individual, o prêmio é do time. Então eu tenho uma preocupação que as pessoas se apoderem disso. Então foi muito legal esse momento para aprimorar a cultura, eventualmente a liderança, né? E unir mais ainda as pessoas lá. Foi muito legal esse case. Quando vocês selecionam as pessoas que farão parte da M7, tem essa preocupação de avaliar o fit cultural? Tipo, essa pessoa ela está um pouquinho mais alinhada à nossa cultura, não está? Como é que vocês trabalham essa questão? Existe essa preocupação? Né? Porque algumas empresas elas fazem seleção dos seus profissionais e não se preocupam muito com isso. Né? Mas, depois que o profissional entra na empresa, é que se apresenta aquele problema. De repente, essa pessoa que está muito longe do que é a nossa cultura e para até que você trabalhe esse profissional, engaje, né, dissemine valores e tal, é muito complicado você conseguir essa convergência. Vocês têm essa preocupação já desde o início do processo, do fluxo? Eu não posso deixar de falar da forma que a gente cuida das pessoas lá na M7, sem citar aqui a Juliane Pires, a Ju. É a nossa head de pessoas, né, que é uma menina incrível. Tá? Ganhou neném agora, né? Uma bebezinha. Tá de linda, licença, por sinal, né? linda. Adora vocês. E a Ju poderia até falar isso com mais propriedade do que eu. Mas como é que eu vejo o processo seletivo lá? Uma demora proposital para contratar. Perfeito. Isso é excepcional. Né? Para poder você minimizar a possibilidade de erro. Né? Eu vejo aquela frase eventualmente piegas, mas eu acho que a gente não deve nunca, Cláudia, Delânia, desprezar o óbvio. As pessoas desprezam muito o elementar, mas aquela frase elementar que é contrate pessoas e treine habilidades. Eu nunca me esqueço, tem um cara que está com a gente lá, não vou citar nome, há mais de 10 anos. E na época eu que entrevistava. E ele era, em termos de currículo, o pior currículo. Tinha 3, 4 pessoas e ele era o pior currículo. O João, eu já disse isso para ele, lá não tem isso não. Mas eu gostei demais desse menino. Está lá faz mais de 10, quase 10, 15 anos que ele está lá. Cultura. Isso. Né? Eu vi nele o brilho nos olhos, né? É aquela história, contrate pessoas e treine habilidades. Perfeito, perfeito. Né? E, após a contratação, é aquela história do onboarding, né? Que você tem né? Não é
jogar ali, não, é um onboard adequado, explicar as áreas, né? Você está fazendo aquela função ali, mas você está inserida num todo, entender o organograma. A gente cai sempre, Cláudia, na informação. Tudo que você fala, você vai para a informação, para a comunicação, né? Sempre, nada determinante, mas um percentual de sucesso de situações incrível passa pela boa comunicação, pela boa conversa. Então, eu acho que a nossa tese de pessoas é assim, né? E sempre na humildade de querer melhorar sempre, né? Tem muito ponto de melhoria, tá certo? Orçamento financeiro restrito, né? Recursos escassos para fins alternativos, né? Sim. Enfim. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Perfeito. Eu te perguntei, assim como a pergunta de $1 milhão lá no início, que era uma pegadinha por causa do imediatismo, hoje das pessoas. É pegadinha total. Mas porque alguns líderes também pecam nisso, no sentido de eu quero a melhor equipe, eu quero pessoas mais alinhadas à cultura, mas eu não tenho tempo para isso. Nem tempo de cuidar das pessoas, de educar, nem o tempo para o próprio setor, a área de pessoas, realmente conseguir fazer isso. Então, quando você falou assim, é demorado, né, trouxe esse respeito pelo tempo. Nem tudo é assim. Ou seja, eu quero alguém, vou selecionar dessa forma. Então, realmente foi uma pergunta que eu também quis, né, levar para quem está assistindo o podcast, a necessidade de respeitar o tempo das coisas para que elas aconteçam. Lógico que pode ter uma seleção urgente de alguém que é imprescindível, mas a gente tem que pensar um pouco mais sobre essa questão das pessoas, né? Não é fácil você olhar para alguém e identificar um talento. Então, fiquei super feliz aí em saber volto sempre. Tudo na vida tem os preceitos básicos que norteiam tudo. Sim. A pressa é inimiga da perfeição, né? É verdade. Então, claro que tem situações que é para ontem. Ok, mas existe um risco pela pressa de fazer errado. Mas é para ontem, vamos correr esse risco. Não tem jeito. Mas, assim, é fundamental ter calma. É fundamental ter calma, porque é pior depois, é muito mais traumático depois ter que, infelizmente, eventualmente dispensar, né? Uma pessoa com uma cultura errada contamina o ambiente, né? Então, assim, essa história que você falou no começo aí, Delânia, de risco eventual, de não dar importância para de pessoas, eu acho que não existe isso aí. A empresa vai quebrar. Esquece, assim, na minha opinião, qualquer setor, assim, esquece. Não existe a possibilidade de ser prioritário em uma ação empresarial, não é nem empresarial, tudo na vida, questão pessoal, você atentar para as questões relacionadas às pessoas. Sim. A minha vida melhorou foi muito quando eu percebi que por detrás de um cliente, por detrás de uma família que a gente atende, por detrás de um colaborador, tinha um coração. Porque você lidar com pessoas, que cara chato, foi falar o que a gente já sabe, mas ninguém valoriza isso. Você tem pessoa, o cara tem você tem ansiedade, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem desejo, todo mundo quer alguma coisa, todo mundo tem um dia ruim em casa, todo mundo tem um dia ruim no trabalho. Sim. Todo mundo tem expectativa, todo mundo tem frustração. Eu vou abdicar disso? Aquela história de, não, a minha vida profissional é uma coisa e no trabalho é outra. Eu não acredito nisso. Mentira. Se eu tenho uma raiva de manhã, eu vou para o trabalho pé da vida. Eu preciso administrar isso. Então, essa história de, eventualmente, desprezar ou minimizar uma ação contundente com pessoas em qualquer canto da vida, e aqui no nosso palco é a área empresarial, Perfeito. esquece, não é uma opção. Perfeito.
Perfeito. Levantar as necessidades da pessoa e entender como que ela está lidando com elas, né? E muitas vezes as pessoas, os líderes não veem isso, as empresas deixam de observar. Ela quer empurrar aquilo que ela faz, o produto, o serviço dela, e ela vai jogando. Só que é aquilo que você comentou. Se a gente não cuida das pessoas, mesmo os clientes, ou mesmo internamente as pessoas que estão colaborando conosco, a gente acaba perdendo. Eu tive um caso de uma empresa extremamente moderna, tecnológica, e ela simplesmente teve que fechar por conta de 16 pessoas. Nossa. 16 pessoas. Todos de alto nível. Mas por quê? Porque não se lidou com isso. E aí as necessidades vêm à tona, os problemas vêm à tona, e isso acaba impactando na liderança que não soube cuidar, não soube zelar por essas pessoas. E aí acabou destruindo a organização, sim. Eu fiquei extremamente preocupada com a forma como estavam lidando, mas, de qualquer maneira, é aquela história. Se eu estou deixando a coisa crescer, ela contamina. E aí é uma raiz que não tem tamanho. Você arranca um pedaço, o outro continua. Cláudia, você falou agora de liderança, de problema com pessoas dentro de uma entidade, de uma empresa, né, de uma organização. Tem uma coisa tão bacana e tão facinho de ser feita, mas nunca é feita, talvez muito por falta de humildade, que é uma avaliação invertida. Sim. Tá certo? Não é só os sócios da empresa avaliarem os funcionários, os colaboradores, o time. Não. Eu adoro ser avaliado. Tá certo? É a forma que a gente tem de fazer a correção do rumo, né? Se essa empresa, eventualmente, desculpa, não quero nem citar o caso, mas, sei lá, uma avaliação, feedback, eu quero saber o que é que as pessoas pensam de mim. Teve uma avaliação invertida minha, há uns anos atrás, que isso me marcou. As pessoas achavam que eu era muito inacessível, tu acredita? Logo eu que adoro gente. Então, não é a história de você chegar na empresa, dar bom dia, boa tarde, boa noite, festa com um, festa com outro, tá tudo bem, tal. As pessoas reclamavam, isso faz uns 3 ou 4 anos. Faz mais, que a pandemia mudou a noção de tempo. Sim. Que eu era inacessível, Olha super só. boa, mas no sentido de conversar, de ir na minha sala. Não, todo mundo vai na minha sala, mas eu digo inacessível de uma forma geral, de uma proximidade maior do ponto de vista de agregar ao trabalho. Eu tentei mudar. Pois é, eu já ia te perguntar. O que você fez? Eu mudei. Eu abri, eu atentei para isso. Né? Eu chamei mais pessoas, porque você é sempre tentado. A agenda hoje é um problema, né? Eu tenho o programa lá na Jangadeiro, né? Na TV e rádio, na Band News FM, rádio, e no TV SBT, né? Que é o Sistema Jangadeiro. Eu estou ancorando o podcast da Unimed, eu sou apaixonado por educação financeira. Eu tenho muita reunião, viajo muito. Tem muito motivo para a gente se afastar do que a gente tem que fazer. Sim. Por isso que você tem que ter muita organização. Você não pode perder o foco, Delaine. E tem que ter o olhar para esse foco, não é isso? Entendeu? Então, assim, faz até tempo que a gente fez uma avaliação invertida um dia desse, estava tudo bem e tal. Mas, assim, na verdade, não é o meu caso, né, pessoal. Eu queria exaltar uma coisa simples, que é o que é que o seu funcionário pensa de você? Porque isso é um tipo de liderança, né? Humilde, servil. Isso. Eu sei, mas você está falando de uma coisa que a vida inteira eu sempre falei, e eu sou de outra geração, tá? Já sou dos velhos tempos. Sério? Obrigada, Helena. Nossa. E a percepção é um dos fatores que a gente tem que trabalhar nas organizações, na vida, na família, em tudo. Por quê? Porque cada um tem a sua percepção. E ela, normalmente, eu vejo isso constantemente, ela é distorcida da realidade. É isso aí. Então, no caso, por exemplo, você pode até ser uma pessoa extremamente acessível, mas não é percebida como tal. É isso.
É isso. Então, o que ocorre é o seguinte, eles estão percebendo baseado na história deles, na cultura deles. Exatamente. Então, eles estão vendo que uma pessoa que tem tal característica, ela é desse jeito. Pronto, então eu vou taxar o Daniel de ser dessa forma. Isso é muito comum de acontecer dentro das organizações. É um trabalho que nós estamos fazendo com as empresas, mudando a percepção. Eu tenho vários projetos que a gente está fazendo isso, e um deles, que é o TPP, que ele trabalha muito essa questão da terapia, do papel profissional, ele trabalha muito essa questão da percepção real, não da percepção distorcida. E os líderes, eles sofrem muito por conta disso. Eles são percebidos de maneira, muitas vezes, equivocada. Agora, mas ele também tem que fazer a vez dele, ele tem que mudar. Isso é difícil pra caramba. Assim, muito. você imagina, de um modo geral, né? De um modo geral, você imagina um dono de uma empresa, um CEO de empresa, seja empresa pequena, média ou grande, chegar para os funcionários e, me avalie. Pronto, eu já ia falar É difícil. isso. E outra coisa, desculpa, Delane, mas eu acho que isso tem que ser feito de uma forma profissional. Mas Sim, tem que ser. sim. Tem que ser profissional, não é? Porque E tem que ser com alguém de fora Não, da inibe, empresa. Tem que ser. inibe o Exato. funcionário. Porque, vamos lá, o colaborador, ele precisa ter a plena confiança que o avaliado não vai saber de uma eventual crítica. Então, é um processo... Ou pode até saber, mas de uma forma onde haja respeito e seja entendido que aquilo é para desenvolvimento. Precisa ser uma avaliação fidedigna. Então, Muito. quem tem que fazer isso é a CMGB. Tem que ter um mediador aí. Tá certo? Isso é muito importante. Gente, não tem segredo. Não é a empresa é minha, é do meu jeito. A empresa não é sua. A empresa é feita para perpetuar. nossa. Mas aí, olha só, você E falou uma palavrinha mágica que eu peguei na hora que você falou. Você falou assim, eu gosto de ser avaliado. Eu gosto. Mas não é Não é comum. todo executivo de não alta é. gestão que entende a importância e recebe isso de uma maneira Quando legal. eu recebi esse feedback de ponto de melhoria, de ser Sim. mais... Tem gente que poderia ficar com raiva, né? Isso. Eu foi triste. Eu falei, poxa vida, olha aí, ó, uma besteira dessa, coisa que eu valorizo. Sim. Nunca esqueço disso. Marcou a minha vida, entendeu? Sim. Outra coisa muito importante que a gente não pode deixar de terminar o programa aqui sem falar isso, é uma besteira de nada, sobre o líder, que eu estava me lembrando aqui agora. E aí, assim, o líder, ele tem que saber resolver problema. Isso. Ele tem que ter paixão pelo problema. É diferente. Porque é aquela velha história. Na sala do líder lá, do CEO lá, só vai problema. E se vê como parte da solução, né? Então, assim, eu acho que o o líder tem que lidar com aquilo, tem que ter muito, uma coisa que você falou aí, há uns minutos atrás, Cláudia, tem que ter equilíbrio emocional. Isso. Fazer mentoria com a Cláudia, com você, porque o líder, ele pode terminar o dia dele péssimo, porque é só bronca. E é isso mesmo. E influenciar negativamente a equipe, o time inteiro, né? Entendeu? Então, assim, uma liderança positiva, nós estamos aqui falando assim, no ótimo, né? Na função ótima. E isso não existe. Sempre você vai errar. São raros os líderes, né? Mas é uma conversa boa, né? A gente poderia passar 2 horas aqui. Olha, metro, essa né? é a questão. No primeiro podcast, nós nos forçamos a encerrar porque o papo estava fluindo. Nossa, eu estou amando isso daqui. Eu, por mim, ficava aqui mais algumas horas eu conversando também. A a gente respeito. corta. A conversa até é porque boa, né? você nos complementa e muito. Eu acho que isso aqui é o principal. Mas, fechando, né, o nosso projeto aqui, eu quero agradecer você, Delânia. Nós queremos agradecer muito por você ter vindo, Foi uma porque está honra. sendo extremamente rico. Eu aprendi muito, né? Eu vou levar também. uma série de coisas aqui. Muito bacana. E espero que os nossos ouvintes também percebam a sua capacidade, o seu momento de entrega. E eu acho que isso aqui é super importante para nós. Eu acho que isso aqui vai ser extremamente valorizado. Viu? Reforço minhas palavras do início, tá? Parabéns, Cláudia. Um prazer conhecê-la pessoalmente. Prazer é meu. Eu não te conhecia pessoalmente. Você é uma líder inspiradora.
Olha tá aí. certo? Feedback ao vivo. Você é uma líder inspiradora, né? Delânia, igualmente, muito prazer em te conhecer. Obrigada, Daniel. Parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês fazem há 35 anos, a CMGB, cuidando de pessoas dentro de corporações, se reinventando profissionalmente, ofertando conteúdo aí de qualidade. É um prazer enorme estar aqui, é sempre muito prazeroso a gente falar do que a gente faz na vida, né? É sempre muito prazeroso. Espero ter contribuído aí alguma coisa. Nossa. Muito, eu tenho certeza. Alguma coisa não. Eu tenho certeza que você inspirou muita gente. As pessoas às vezes procuram soluções rápidas para problemas complexos, não tem. A gente deve respeitar o elementar, o óbvio, sempre. Né? E é muito foco, disciplina. E buscar ajuda. Buscar ajuda, trabalho em equipe, estudar, não tem segredo. Mas, enfim, muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E a gente vai brindar esse momento. Vamos brindar de novo, para a gente terminar, né? Começamos brindando, vamos acabar brindando. Né? Isso. Que seja, assim, glorioso para todos nós. Com certeza. Um grande abraço a todos. A todos. Obrigado. Não, e depois desse brinde, gostaria que vocês assistissem ao nosso podcast. Por favor, esteja lá, eu, Cláudia Blaia, Delana Santos e o Daniel Demetrio, que eu acho que vocês vão amar. Curtam, compartilhem, estejam sempre conosco.